Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Quero começar deixando com você hoje um texto do Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo de Deus, chamado por Jesus de outro consolador. A presença de Jesus ao nosso lado traz consolo. Quando ele morre, vence a morte, ressuscita e é assunto aos céus, ele envia o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é consolador. Ele traz ânimo novo para a gente, ele traz força para a gente conseguir vencer as batalhas da nossa vida, ele desperta em nós alegria, apesar de todas as coisas. Eu quero fazer uma comparação simples, ou uma análise bem simples disso. É interessante quando você vê um dia chuvoso, como no Rio hoje, o dia inteiro com chuva, que a gente não vê quase nenhum pedacinho do céu azul, dá a impressão que o céu azul não existe, dá a impressão que não há céu azul, mas a gente sabe que além das nuvens, o céu, maravilhoso céu, ali está. É por isso que quando a gente lembra da presença do Consolador, ele nos ensina que apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar desse tempo, o Espírito Santo dentro de nós nos consola. E o seu consolo traz ânimo, e o seu consolo traz força, e é consolado e fortalecido pelo Senhor que a gente consegue caminhar segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. É sempre muito importante quando a gente tem essas realidades e busca, sim, a direção de Deus para nós, né? Quando a gente pede ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê misericórdia e que esse consolo dele venha sobre a nossa vida de forma especial. Como é bom a gente viver sob o consolo do Espírito Santo de Deus, em que, a despeito de todas as circunstâncias externas e todas as agitações da nossa vida, o Espírito Santo vem e nos traz força, nos traz paz e nos dá o gás para vivermos o nosso dia e avançarmos. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Nosso convidado de hoje, eu queria apresentá-lo com muito carinho, com muito respeito. Eu já o conheço há muitos anos e não sabia que eram tantos anos. E ele hoje é executivo de uma empresa chamada M4. Ele é secretário de comunicação da Confederação Nacional de Jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil e é conselheiro da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Essas são algumas das referências que a gente tem para compartilhar com você. Então, quero acolher com muito carinho, com muita alegria. Fala, Dirley! E aí? Grande, reverendo JR, tudo bem? Beleza, cara. E você, tá bom? Bênção, graças a Deus, estou ótimo. Melhor Muito agora, melhor agora. obrigado, alegria falar com você, cara. A gente vai falar muita coisa hoje sobre internet, que é uma praia na qual você navega em mares profundos e tem muitas informações e tem muita experiência e tem muitos dados, né? Acho que está todo Oxe, mundo querendo aprender mais sobre internet. Acho que todo mundo já aprendeu um pouquinho mais do que tinha recentemente, mas existem técnicas que são muito importantes, né? sim, claro. Comunicação tem muito disso, né? Os curiosos acham que sabem tudo de comunicação. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Mas muda muito, né? Então, Muda se muito, né? você. É muito rápido, né? Muito. A mudança é intensa. Qualquer apresentação que eu falar agora pode mudar daqui a pouquinho.
Uhum. Então, isso acontece muito. A gente começa um projeto falando que, olha, daqui a pouco a gente pode mudar essa estratégia. Isso Uhum. acontece. Uhum. Fala um pouco sobre a sua experiência com a Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente na sua formação. E aí eu Legal. vou começar pela UPA, por motivos óbvios, que depois você conta para o pessoal, e aí passando a UPA e agora na UMP, né, gente? A União Presbiteriana de Adolescentes e União de Mocidade Presbiteriana. Então é adolescentes e jovens. Fala um pouco aí. Exato. Olha, eu sou filho do presbítero Dirley, lá de Barra Mansa. Meu tio é o pastor Dilécio, lá em Itatiaia. E cresci na igreja, passei por aí o CP, o UPA. Tive, inclusive, o contato com... Na minha época, eu chamava de Naupa, mas hoje todo mundo fala na UPA. Não sei como que está agora, mas eu chamava de Naupa, então foi o meu contato. E ali é, tive todas essas áreas, né? A gente trabalhei localmente, na federação, na sinodal. Inclusive acompanho alguns dos amigos, falo que isso é uma parte muito boa, mas também às vezes muito triste, porque, por exemplo, a tesoureira da Nacional de Mocidades é a Renata. E a Renata também é da minha cidade, também é uma irmã aí em Cristo, e eu conheço ela de UCP. Eu lembro dela na UPA, eu era presidente, ela era vice, eu era tesoureiro, ela era presidente, e a gente passou tudo isso, e hoje ela está aqui com a gente, e é muito legal quando você vê toda essa história, mas é bom quando entra uma cara nova, é bom quando chega mais gente, você vai fazendo novos amigos, e a UMP, a UPA, a gente sempre fala que essas sociedades elas criam laços, né? A UMP cria laços para a vida e você vai conhecendo gente. Eu hoje sou casado, conheci minha esposa num congresso de mocidade e a começar pela UPA foi quando eu tive os primeiros contatos com essa organização. E quando você explica dessa organização toda, de como funciona a sociedade interna, se a gente explicar para qualquer pessoa de outra igreja ou explicar para quem não é da igreja, eles ficam fascinados, eles acham, cara, como assim? E tem federação, e tem sinodal, é um mundo muito novo, é muito bacana. E todo mundo eleito, né? Que esse é um processo Exato, democrático que é muito interessante, que também outras igrejas não conhecem o sistema, de que desde criança, e vou pegar aqui adolescente só, deixar as crianças de lado, mas sim, desde a adolescência, com 12 anos, já se elege uma diretoria, já se monta exato, várias secretarias, então a pessoa aprende a questão da representatividade, a democracia, não é uma imposição não é. de uma liderança. Isso é muito legal, né, Dirley? Cara, é demais porque quando a gente explica como funcionam esses processos, e a gente vê, inclusive na TV lá, na TV, quando alguém pede a palavra, por que tem que se dirigir à mesa, por que não fala direto lá para o pessoal. E a gente entende isso muito mais fácil, porque a gente aprende isso. Eu acho que todo esse contexto, mesmo de UCP também, agora incluindo as crianças, é muito bacana porque te prepara muito, né? Eu, por exemplo, eu não sei se o senhor lembra, mas eu era gago. Eu fui gago aí até metade da adolescência. Eu era extremamente gago, mas eu era aquele gago que adorava orar, viu? Eu adorava orar e todo mundo, lá vem. Mas era muito bacana. Eu posso contar algumas histórias sobre isso em outros momentos, sobre isso, e passou, e agora eu falo sem parar, o pessoal tem que falar calma, devagar. Mas a igreja me preparava muito para isso, sabe? Porque eu estava acostumado a ir lá na frente, estava acostumado a participar, estava acostumado a ter esses processos de me expressar, e isso foi muito bom. Eu acho que para a formação toda, além de todos os ensinamentos, é muito bacana esses processos, tanto democráticos quanto de exposição mesmo, você explicar, você ler para a sala de aula e tudo mais. É muito bacana. Você tem esse aspecto de ser eleito, você tem um aspecto de liderar, de falar para muita gente, você aprende a organizar, fazer um Sim, planejamento, né? Você tem, às vezes, trabalha com planejamento de eventos e realiza. Então, se você sim, imaginar uma escola que vai te ensinar, né? Olha, vai te ensinar, você vai ser líder, você vai aprender a escrever, você vai aprender a falar e você vai aprender a fazer conta. Isso tudo numa diretoria com os cargos exato. disponíveis ali. Você vai aprender a se expor, vai fazer apresentações para pouca gente, para muita gente. Você vai aprender a dirigir reuniões. Você vai aprender a criar uma pauta e a manter essa pauta, e construída essa pauta, você vai mantê-la até o final. Então, a reunião tem começo,
ela tem meio e tem fim. Na reunião, todo mundo fala, não é só você que fala, você deixa o outro falar e dá opinião. Sim. Mas não tem briga, tem que terminar todo mundo bem, porque tem que terminar orando e começar orando. E aí você pensa, né, cara? Não, e vai aprender a organizar evento. Quando você para pensar, é muita coisa, né? É uma escola muito grande, porque se você explicar para alguém que com a idade que você tinha de UCP, de UPA, você montava uma devocional e você, agora você tem que preparar, você é o responsável pelo culto. Se você for de diretoria ou não, você pode ser destacado, você que vai cuidar da reunião de oração, você que vai selecionar e vai ter a leitura bíblica e toda essa preparação é como se fosse um projeto. Hoje eu vejo tudo que eu faço como agência de montar um projeto e tenho que organizar e tem início, meio e fim. E quando você vai preparar uma programação da sua MP e tudo mais, tudo é envolvido, todo esse planejamento. Eu lembro de uma preocupação que eu tinha. Eu tenho que mandar alguém orar e pedir para alguém orar. Mas essa pessoa que eu vou orar, eu vou colocar um presbítero aqui, porque eu sei que ele nunca falta. Ele sempre vai estar lá. Porque imagina se eu peço e a pessoa não está lá. Caramba! E tudo isso na mente do jovem ali é uma loucura. Não, então, e é o planejamento, né? Você planeja isso. Tinha um equipamento que você não conheceu presencialmente, por até ter visto já, mas nunca utilizou, chamado mimeógrafo. Que isso? Eu me lembro como adolescente que a gente escrevia, a gente datilografava e a gente passava no mimeógrafo, que tinha muito álcool, era muito forte o cheiro, e entregava. Então, quando você faz o processo inteiro, para a gente que é da área de comunicação, quer dizer, é um prazer, né? Isso faz parte da nossa vida. Quando você passa todas essas etapas, você vê, cara, como a igreja é importante. Como a estrutura da igreja é importante, até profissionalmente, né? E aí você pensa num retiro espiritual. Quantos retiros espirituais tem lá uma diretoria que se reúne? Onde vai ser? E assim, sobretudo na UPA você tem os conselheiros que estão ali do lado, mas eu lembro quantas vezes moleque ia lá, não, o colégio é bom, dá para fazer aqui, vai ser legal, porque aqui a gente coloca, os meninos a gente coloca para cá, os meninos sempre no local mais piorzinho, as meninas a gente deixa lá em cima, porque aí estão mais próximos do banheiro. Então, toda essa organização você aprende, assim, não tem nenhuma escola que vai te ensinar esse formato, cara. Não tem. E aí entra a alimentação, qual vai ser o cardápio. Às vezes é o próprio que vai lá e compra, que ajuda. Exato. Enfim, é muito interessante. Meu pai está aqui, está assistindo a gente, e ele conduziu o trabalho com adolescentes durante muitos anos. E é assim, o trabalho dele sempre foi um trabalho de excelência e que ele conduzia um exército de 100, 200 adolescentes ou mais sozinho. E quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu falei, pai, você era doido, isso é impossível. É impossível, só trabalho com equipe, trabalho com time, monto time para tudo quanto é coisa. Mas era uma fase, né? E eu aprontei, viu, JR? Você é mesmo? Eu ia perguntar cara. Isso a você. Não, assim, não eu sempre fui, e se alguém tiver aí, eu sempre fui muito bonzinho, muito envolvido, sabe? Uhum. Mas eu gostava de acordar de madrugada, sabe? Eu gostava de ir atrás. Peraí, mas vamos ter que dormir agora mesmo, sabe? Por que não pode ir na piscina agora? Um adolescente, infelizmente. Eu não posso fugir disso. Eu sempre fui muito tranquilo. Sempre aprontei pouco, entendeu? Enfim. Eu costumo falar que a gente fazia o seguinte: a gente parava no quarto, juntava todo mundo, pessoal, vamos fazer o nosso culto, rolou tal, todo mundo pro quarto, vamos pro quarto. Vamos fazer o nosso devocional aqui antes de dormir? Vamos. Gelei, vou ler, você ora pra gente, 3 orações, legalzinho, mas aí só boa noite, apaga a luz. 5 minutos depois não tem um colchão no lugar. Já era. Aí, assim, a gente não tá com sono, chefe. É muita vontade de ficar acordado e conversando com a galera. Era muito bom. Aí, é muito bom. É muito bom. Era uma data esperada, né? E passava... Muito. Hoje existe muita estrutura, né? Mas houve um tempo que a estrutura era essa que você acabou de dizer, colchonete no chão. Já levei muito colchonete no ônibus, levar colchonete no ônibus pro local e vai de colchão, chega lá e tem o seu colchão e você não dorme um dia, não dorme o outro e até chegar o momento que volta você animado. Tá um zumbi. E você quer de novo. Quer começar outra vez. O pessoal comentando, haja pasta de dente. E muita.
Conta uma história aí dessas aí. Olha, eu vou falar com o senhor que chega um momento, assim, da mesma forma que eu disse para o senhor, e o senhor em algum momento vai entrar nesse ponto, que eu tenho fotos do senhor aqui desde a época de Naupa. Hoje é tenso porque eu tenho amigos, diáconos, presbíteros na Igreja Presbiteriana no Brasil, que eu lembro de ter passado claramente pasta na cara de todos esses irmãos. Eles são assim. Mas eu vou fazer o quê? Você acredita que eu nunca fiz isso, cara? Não é impossível. Passa pasta. Nunca. Não. E nunca passaram em mim, principalmente. Isso que é a parte... Não façam isso, viu? A parte mais importante. Isso. Não, agora não faz mesmo. Hein? Naquela época, não façam isso. Naquela época... Mas quando você passa no olho assim, ó... No olho é terrível. É difícil ver, gente. Mas eu me lembrei que a gente estava num quarto uma vez, aí vieram as meninas, e as meninas eram as meninas, né? As meninas, se é que você me entende. E elas chegaram na porta do nosso quarto e começaram a fazer uma serenata linda. E cantaram uma música linda, e cantaram 2 músicas lindas, e cantaram 3 músicas lindas. No quarto estavam todos apaixonados já pelas meninas, e elas do lado de fora. Não via não, gente, do lado de fora. Aí uma delas disse assim, fulano está nesse quarto? Aí, não. Beltrano está nesse quarto? Não. Ciclano está nesse quarto? Não. Ih, nós erramos de quarto. Rapaz. Que tristeza. Aí nós ficamos para morrer, né? Aí, anos depois, eu já trabalhava com os adolescentes, estava na UPA lá da Catedral, os garotos querendo fazer serenata à noite, eu já era contra, né? Porque a noite é complicado. Tal. Aí eu montei com eles, falei, nós vamos fazer o seguinte, coisa de macho. Vamos fazer uma serenata olhando para elas. Aí as garotas enlouqueceram. Aí beleza. Aí as meninas ali, os meninos aqui. Só que eu já tinha feito um combinado, né? Aí os garotos cantaram. Aí lá pelas tantas, quando acabou, o presidente da UPA na época foi à frente e falou assim, essa serenata, nós oferecemos... Emocionado, né? Nós oferecemos para as meninas, para as mulheres mais importantes da nossa vida. As nossas mães. Cara, elas partiram para cima deles. E eu falei, que isso, gente? Calma, mas a ideia tinha sido minha, né? Que isso, gente? Calma aí, os meninos estão brincadeira. Vamos lá e tal, não sei o que, para poder arrumar. Mas são histórias boas, né, cara? E o Correio Galante? E aí? Correio. Tinha tanto correio bom, cara. Você escrevia muito ou inventava muito? Muitos. Eu escrevi muito. Eu tô aí entre os 3 que mais escreveu. Escreveu correio, mas eu vou te falar. Nenhum meu. Mas os meus amigos mandavam vários. Para todo mundo. Os meus amigos, todos tinham a mesma letra. Mas todos os meus amigos iam. Alguns eram... É porque assim, você fala um para rolar, outro não era para rolar. O correio era muito bom. Mas eu gostava também de ler. Depois que eu parei de ter dificuldade mais ali, eu comecei a ler o correio. Eu só lia. Era sempre muito bom. Eu só lia? Que isso? Só lia. E a pessoa escrevia, quando escrevia, né? A pessoa escrevia uma linha, eu dava lá umas 10 frases. Isso é a melhor parte. Isso é legal demais. Você pega assim, ó, branco, tem nada. Nada. De João para Natália. Pronto, acabou. Não, que aí vai. O João, que isso, Carlos? O João está arrebentando, hein, cara? João. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Mas você me mandou recentemente uma foto que você estava na UPA 2001, em Venda Nova, Belo Horizonte. Onde a gente estava numa passeata, numa marcha que a gente fez lá. Foi. E você estava lá e mandou uma foto, você pequenininho. Cara, moleque, de boné para trás, carregando a faixa. Era muito legal. Eu era, na época, secretário-geral do Trabalho dos Adolescentes e a gente, cada congresso nosso, a gente tinha uma passeata pela cidade ou pelo bairro, por lugares mais próximos, e para sair com faixa, para ter afirmação, né? Para a galera afirmar, sair dali orgulhoso que eu sou da UPA, eu sou de Jesus, né? Eu sou da igreja presbiteriana, mas especialmente falar que eu sou de Jesus, isso qual é o impacto disso? Qual o impacto para você? Eu acho que essa questão de você fazer parte de algo
sobretudo para o adolescente, é muito importante. Porque ele está ali sempre buscando se encaixar, sabe? Ele está procurando se encaixar, ele está procurando saber onde estão os amigos de verdade. Quando você entende que isso é muito maior, para mim foi o meu primeiro congresso nacional. Quando eu cheguei lá, eu era da Igreja Presbiteriana em Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, Nova Friburgo. Sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro, mas morei por 6 anos em Nova Friburgo. E aí eu fui com essa galera de lá e a gente chega lá. A gente sabe que a gente é UPA, a gente sabe ali o nosso trabalho, no nosso bairro e tal. E quando você chega e você vê algo big, sabe? Grande, huge, e você vê, caraca, todo mundo aqui é UPA. Todo mundo aqui adora o mesmo Deus e tá todo mundo junto. E a gente vai pra rua todo mundo junto, não é eu entregar folheto, eu e a galera da SAF, vai essa galera. Cara, isso é louco. E aí eu tava lá na frente com aquela bandeira lá e a gente... Sotaques diferentes, né, cara? Sotaques diferentes, eu lembro. É muito bacana que eu tava andando. E foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi um sotaque baiano, porque eu estava andando e eu nunca vou esquecer, ver uma menina, muito bonita por sinal, mas eu era um jovem adolescente andando e veio uma menina muito bonita e falou: menino, tu sabe onde fica o restaurante azul? Aí eu olhei, eu só apontei, não consegui responder, porque o sotaque para mim era muito diferente, era algo muito novo. E eu, é muito legal. Assim, é muito bacana. Não tem, é uma experiência que você vai viver ali num projeto, estando com pessoas, e você cria laços, como eu disse, que é demais, é muito bacana. Eu fiz com o pessoal, né, com o time, como eu te falei, eu sempre trabalho com time, 2001, 2006 e 2010. Até hoje eu lembro a data de 2001. É inesquecível, 5 a 9 de fevereiro. Os outros eu não lembro a data, mas esse primeiro, porque foi muito complexo, né? Primeiro porque eu não tinha experiência anterior, né? Então montar a estrutura e sem dinheiro nem lá, para você ter uma ideia, a gente contratou um touro mecânico. Tinham 1.000 adolescentes. Lembro. Meu Deus. Não consegui, mecânico. O senhor sabe, né? Não, eu consegui assim. Eu consegui. Tinha uma fila, né? Lá em cima. Uma fila gigantesca. E eu falei, não, eu vou e ficamos. Aquela fila, gente, muito tempo, repreendei. Quando eu cheguei... E assim, não tinha reclamação de organização não, viu? Não. Tava perfeito. Foi bem legal. Um touro mecânico para 1.000 pessoas. Um touro. Todo mundo... Hoje a gente faz numa igreja local, você põe 1 ou 2. Mas é o seguinte, não tinha dinheiro e não tinha essa cultura. Não tinha. Não havia isso. E aí, nessa noite aí que teve o touro, foi a noite country, e aí eu peguei e aluguei o negócio, né? E cobri, que eu não queria que ninguém visse antes de sair do culto. Eu tinha que ir para o culto para sair do culto e ver. Senão ia ficar agitado, né? Fechão. Aí daqui a pouco choveu. Caiu a chuva. Foi. E eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, fizemos um grande investimento. Era um touro. Fizemos um grande investimento e tal. Aí um amigo meu, que fez uma live comigo recentemente, o reverendo Alex Barbosa, ele perguntou para mim, o que foi? Eu falei, cara, puxa vida, estamos aí, contratamos aí o negócio, alugamos o touro mecânico, chove, cara. Poxa, cara. Aí ele me falou assim, cara, tudo que Deus faz é bom. Eu respondo rápido. Eu falei assim, é isso mesmo, rapaz. Tudo que Deus faz é bom. Fiquei em paz. Desconectei. Resolveu, quando estava acabando lá, eu saio, a chuva parou. E aí eu falei pro cara, tira o pano que estava por cima do touro. E eu tinha separado um CD para colocar de fundo na hora que o pessoal saísse. Eu tinha ouvido, era um CD evangélico de rodeio. Mas eu só sabia, eu ouvi um pedacinho e tal, não sei o que, eu falei, bom, vai ficar top, vamos mandar bala. Aí tinha uma câmera, a gente tinha uma equipe maravilhosa de vídeo lá nessa época. Tinha uma equipe aqui filmando o touro e projetando aqui. Então, quem não subia no touro, via o pessoal no touro. E não tem nada mais engraçado que ver o pessoal no touro. Fica mais engraçado. Melhor parte. Aí, quando solta o CD, cara, entrou lá, o cara, e agora? E foi em Belo Horizonte. Eu não tinha ouvido essa parte. Cara, estamos aqui, alô, Belo Horizonte. Então, eu falei, gente, parecia que tinha sido feito sob medida, mas não foi.
Mas sim, cara, Foi sim, foi sim. foi muito bom. Foi uma experiência muito legal. Era um tempo muito diferente, né? Você colocar um touro, 1.000 pessoas e você vê filho e a galera vai. É porque também era tão longe a possibilidade de você ter um touro mecânico, Muito. mais fácil e tudo mais. Então você ter É. era louco. E cada noite tinha um tema. Você Tinha lembra? tema. Eu lembro que teve de futebol, teve também. UPA Esporte Clube. E teve também esse country. O outro era de herói? Super-heróis. Super-heróis, né? Acho que foi isso. Nesse aí, teve um menino da minha UPA, que eu não vou dizer quem é, mas ele apareceu de sunga. Meu Deus. Aí eu falei, como? O que é isso? Aí ele deu o nome de um personagem desse besta aí, que o cara usa sunga. Tá de palhaçada, né? Vai pra tu volta pro teu quarto, senão você não vai entrar aí. O único que eu não tinha roupa era de super-herói. Super-herói não fui. Camisa do Vascão tava lá, show de bola. O senhor tava com a camisa do Flamengo da Umbro, eu acho. Com certeza. Horrível. Com certeza, uma camisa linda. Não, Flamengo o tempo inteiro. Flamengo na cabeça. E teve o culto das lâmpadas, lembra? Das velas? Das luzes. Nossa, luzes. Cara, foi muito lindo. Teve ceia. O meu pai teve ceia, teve o reverendo Guilhermino que estava lá? Sim, era, né? Era o reverendo Guilhermino. Ele foi ele que deu a ceia. E teve as velas. Meu pai tirou foto ainda das velas e só tem uma vela. A foto dele é preto e tudo um monte de pintinho. Mas teve palhaço. Palhaço. Eu tenho foto do palhaço. Você está lembrando bem? Ó, Também. Palhaço foi o Marcelo Gualberto e o Paulinho. Palhaço. Eles dois. O Marcelo, cara. Foi o Marcelo. Caraca, eu não faria isso. Você não lembrava, né? Você não conectou. Não, né? não. Marcelo. Algumas coisas não conectam. João Leite foi. João Leite, que hoje é deputado, mas ele foi goleiro do Atlético muitos anos, então a gente estava com ele lá. O reverendo Roberto Brasileiro também esteve lá, era vice-presidente à época. Foi muito legal. Foi lá que demais, a gente lançou a camisa da UPA, a bandeira da UPA, a mochila da UPA. E aí depois veio o hino da UPA, enfim, foi um tempo muito bom, muito bom. E foi, e foi um nível muito diferente. Quando a gente é acostumado a, como você disse, levar colchão, a gente chegou lá, tinha um chalezinho. Aí eu tava, nossa, em outro nível. Foi bacana, foi bacana. Olha, foi sim. A gente está conversando hoje aqui, Dirley, executivo da M4, secretário de comunicação da Confederação Nacional de Mocidade Presbiteriana. Ele também é conselheiro da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, né? Que é a nossa APECOM, a gente serve a Deus juntos lá naquela área. Que, aliás, a gente tem um evento no dia 8 de agosto, que é muito importante. A gente vai fazer um festival. Fala um pouco aí, dê o seu ponto de vista aí. O senhor conhece mais. O Festival IPB Live vai acontecer agora no dia 8/8. Em breve a gente vai ter aí mais informações no nosso hot site. Mas ele vem do nosso último projeto, né? A gente teve a live, o IPB Live, e foi um sucesso, um projeto muito bacana de trabalhar. O nosso conselho todo é envolvido nesse projeto e a gente teve muita participação. E dessas participações, a gente tinha pedido alguns vídeos, a gente recebeu muito vídeo, muita participação. Tantos que nós tivemos que pensar em outro evento para poder mostrar, porque era muito projeto bom, era muita música boa, era muito envolvimento bacana para a gente deixar de lado. Então a gente pensou no Festival IPB Live e a gente vai agora poder aplicar tudo isso e ampliar, corrigir coisas que a gente poderia ter feito na nossa primeira experiência, agora a gente vai aplicar. Então a gente está aí com uma equipe muito bacana envolvida da PECOM para poder fazer o projeto acontecer e vai ter muita novidade boa. Temos um festival de música inédita. Nossa! Para as pessoas aí que são compositoras e que conseguem descrever em letras alguns sentimentos espirituais e algumas experiências com Deus, ou musicando trechos da Bíblia. Vai ser muito legal isso aí. Você vai ter informação em breve. Aliás, essa informação já está disponível. Já está, mas você vai poder se inscrever. Você que escreve, compõe,
E é muito legal. Isso dentro da igreja presbiteriana, gente. Quem não é, dá tempo ainda de ser, mas é só porque é um projeto da própria igreja, né? Então, Exato. esse tema. Fala um pouco sobre a tua experiência com a internet. Quando é que começou o seu trabalho Eita! nessa área? O trabalho começou há 8, 9 anos atrás. Eu comecei com a parte de planejamento digital. O que é o planejamento? É o desenho dos projetos digitais. Isso desde um projeto de site a um projeto de campanha. Então, eu quero inaugurar um shopping. Beleza, vamos pensar no desenvolvimento dessa campanha. O que a gente pode criar de digital para poder fazer o lançamento desse projeto. Ou eu tenho uma dificuldade de comunicação na minha empresa. A minha empresa tem dificuldade em solicitar orçamento, mandar orçamento, ter informações, ter o contato do usuário com RH, um contexto de intranet, por exemplo, extranet. Eu vou lá, entendo a necessidade do cliente, planejo tudo isso e trago uma solução voltada para o digital. Eu sou jornalista de formação, mas estudei marketing, comunicação e mídias digitais, então eu tento sempre planejar uma solução alinhada ao digital, que é o que a M4, que é a empresa onde eu trabalho hoje, há 8 anos aí, é o que a gente faz. Então, eu busco alinhar as soluções, as necessidades do cliente para o digital. Então, é pensar numa campanha, é pensar num projeto de desenvolvimento, é criar um aplicativo, é criar um site, uma intranet, uma campanha de redes sociais. E, graças a Deus, tenho a oportunidade de aplicar essas mesmas inteligências, esses mesmos dados, toda essa experiência de vários clientes de diversos tipos. Uma mineradora de ouro a uma corrida de Fórmula 1. A gente pega essas experiências e, como a gente pode aplicar isso na igreja? E, graças a Deus, tem sido bem bacana fazer isso. Conta um case aí, um case profissional. Nos últimos tempos, um projeto que eu tenho gostado bastante é exatamente o GP Brasil de Fórmula 1. Há algum tempo chegou a nós o desafio de a gente precisa vender ingressos por um evento, e um evento que acontece uma vez por ano. Se eu não vender uma vez, eu não vendo mais. E são ingressos que vão aí de 500 a 15 mil reais, 20 mil reais. Então, dentro desse projeto, a gente entendeu toda a necessidade do usuário ali para entender qual é a oportunidade, entender que não é só comprar o ingresso de um evento, é uma experiência, inclusive, é uma experiência total. Tive a oportunidade de estar em alguns anos nesse projeto e ver que quando alguém chega lá e ouve o som do carro passar, ele já fala o que está acontecendo aqui. Então, é uma experiência. E aí, planejar todo esse caminho de compra do usuário, dividir com ele uma experiência de um projeto e que ele não só compre o ingresso, que ele mostre para as pessoas que, cara, todo mundo, uma vez na vida, tem que viver isso. Tem que entender que aqui você vai ver uma oficina, né, que é onde ficam os carros, que é a coisa, um brinco, é muito mais limpo do que qualquer coisa, e você tem ali o suprassumo do esporte. Você tem ali os melhores pilotos, os melhores mecânicos, e é como se fosse uma Copa do Mundo que acontece uma vez por ano, porque você tem sempre os melhores ali. Então, trabalhar todo esse contexto de um projeto que você tem que ir, e se você não for, fala com o próximo que outra pessoa vai poder ir, é muito bacana. Então, essa é uma experiência legal, mas para além disso a gente tem clube de fidelidade, de cinema, de clube de futebol, e não é o Flamengo. Então, peraí que eu já chego aí. Pera só um minutinho. Fala para mim. Você já gostava de automobilismo? Sempre gostei. Sempre gostei. Gostou. Sempre mas gostei. Mas não era apaixonado? Não. Eu gosto muito de esporte, sabe? Eu gosto muito de vários esportes. Eu gosto muito de futebol, mas eu gosto de vôlei, eu gosto de assistir futebol americano. Assistir, né? Não, para assistir eu sou fascinado por esporte. Beisebol, eu assisto beisebol, Mas assisto... é só assistir? Já foi idade, né, chefe? Já já foi. Casou agora. Tão rápido? Passou tão rápido isso? Eu fui jogar bola agora há pouco tempo, antes da pandemia acontecer, e eu voltei a jogar bola. Porque aí, casamento, viajei, voltei, e eu falei, agora dá para jogar bola. Já encontrei o local próximo aqui, marquei, e eu me machuquei de forma bizonha, sabe? Você está andando sozinho, se machuca, aí já tem que parar mais 3 meses. E aí você vai jogar futebol e vai ter que parar de novo. Difícil. Quando você machuca sozinho, é um sinal que você é um cara perigoso.
Mas Fórmula 1 é legal demais. Fórmula 1 é Fórmula 1. bacana demais. Agora, Nossa. fala sobre o time. Que time que vocês têm aí Eita! acompanhado e como é que é a experiência aí? Eu atendo há 4 anos a Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas. E eles Macaca? sabem, a Macaca, eles sabem que eu sou vascaíno desde o início lá. Mas é parecido, né? Exatamente, eu falei, não, a gente já divide a faixa de campeão e tal, e é uma experiência muito bacana também. O futebol te ensina muito porque nenhum cliente em redes sociais pode ser pior do que o torcedor, porque ele lida com paixão. Então, independente da associação da associação de projeto que você faça, de pegar os jogadores, ele vai no hospital e vai ter uma ação e tudo mais, se o time não estiver bom, o primeiro comentário é queremos título. Então, isso te ensina muito também a você lidar com o usuário de internet, que é um usuário que algumas vezes é passional, em alguns momentos ele não entende que aquilo lá não é terra de ninguém, ele pode falar o que ele quiser. Então, você vai aprendendo ali a lidar o que é direito, o que pode ser na internet, o que não pode, onde você tem que ignorar, onde você tem que se posicionar. E é uma experiência bacana, demais. Você podia falar para a gente sobre dois conceitos. Um é de haters. Explica como é que funciona, se é que vocês já descobriram a cabeça do hater. Não, impossível. A segunda, eu vou botar 3 então aqui, tá? Eu ia botar só 2. Tá, então, tá. Hater, fake news e robôs. Tá, vamos lá. O hater é o pincher. Sabe o pincher? Aquele cachorro que late, mas ele nunca vai conseguir te morder. É o hater. Ele vai falar e ele vai expressar a opinião dele infundada em nada. Ele vai ficar o tempo todo criticando porque ele quer criticar e não vai mudar disso. Até o momento, talvez, que você pare com ele e fale, cara, e aí, o que está acontecendo? E aí ele vai, não, peraí, mas é um outro ponto, tal. Porque o hater, ele tá escondido, sabe? Ele tem uma parede aqui de internet que ele pode comentar, ele pode falar, ele pode criticar, e ele vai fazer isso sempre que puder, se aquilo não agradar ele. Então ele faz muito disso, só que quando você traz ele para perto e você tenta conversar com ele, você muitas das vezes percebe que é um outro ponto. Agora tem gente que é chato também. A questão das fake news é uma questão muito complexa hoje no dia a dia, porque hoje em dia todo mundo cria conteúdo, chefe. Todo mundo cria conteúdo, reverendo. A gente está aqui o tempo todo e eu sou um criador de conteúdo, o senhor é um criador de conteúdo e a gente está conversando isso. Só que acontece que a gente precisa entender como funciona esse contexto. E aí eu vou até falar uma coisa que vai ser engraçada, mas isso me permita. Por exemplo, hoje a divulgação saiu como presbítero Dirley. E eu não sou presbítero, ok? Só que assim, aconteceu, já me chamaram de presbítero, porque meu pai também se chama Dirley, ele é presbítero e tal. E aí o ponto é, um erro só, não foi uma fake news, ok? Cara, errou, saiu assim, não, tudo bem, não faz mal. Agora, imagine se eu, Dirley, compartilho isso. E eu não compartilhei, tá? Você me desculpe. Eu não compartilhei porque eu sei que eu não sou presbítero. E se eu compartilho essa informação sabendo que eu não sou, eu acho que eu estou compartilhando uma fake news. Entende como isso é tão... O que pode ser tipo um erro de comunicação, em outro momento, se você sabe que aquilo é errado, você está colocando para frente, você está dando força para isso. E assim, um fala... E aí tem umas questões políticas também. Um fala uma coisa, outro fala outra, e isso vai entrar ideias em debate. E é difícil você conseguir entender. Eu acho que, nesse contexto, cada um tem que fazer a sua parte para nos livrar disso. E, por fim, robô. O robô é uma questão complexa porque a gente tem scripts, né? A gente pode criar, por exemplo, um item muito fácil que a gente sempre fala é a questão de votação. Toda vez que você tem uma votação, você tem que colocar um CAPTCHA. Por quê? Porque é uma máquina e, assim, existe possibilidade de você criar um script que vai ficar fazendo uma mesma ação para você. Então, você pode criar um script que, por exemplo, comente várias vezes, que siga vários perfis, que execute ações em diversos perfis. Então, é possível criar isso. Inclusive, no ramo de digital, a gente sempre fala que tudo é possível. Depende do tamanho da gambiarra que você vai ter que fazer para aquilo acontecer. Mas possível pode falar com qualquer programador. E por isso tem que se criar barreiras para que isso não aconteça, porque nem sempre é bom. Então, aí, o Google e outras empresas vão criando formatos de você
ajudar ele enquanto ele te ajuda. Por exemplo, você já viu quando você vai preencher um CAPTCHA e aparece o número de uma casa? Ou aparece onde onde é a faixa de pedestre, já viu isso? Aquilo Não. lá, nunca É para viu? identificar, é para identificar. Aquilo lá são 2 pontos. Primeiro é um CAPTCHA, que é uma validação para mostrar, não, tem um humano aqui, porque um humano consegue validar. Ao mesmo tempo, você está dando aquela moral para o Google, porque você está ajudando ele, ensinando a inteligência artificial dele a entender o que é o quê. Então, quando aparece o número de uma casa e você fala lá, opa, 365, e você confirmou, o Google, ao invés de botar uma pessoa que para verificar se a máquina fez certo, ele coloca milhões de pessoas no mundo inteiro validando aquilo para falar, não, tá certinho. Então você começa a melhorar a inteligência artificial dele e tudo mais. Só uma curiosidade. Então, a gente está o tempo todo trabalhando de graça para o Google. Apareceu aí uma profissão nova, recente, que eu não sei se ela terá vida longa. Eu quero ouvi-lo sobre esse assunto. Digital influencer. Alguém que você nunca viu na vida, mas faz um sucesso enorme. Alguns desses digitais influencers aí, eu não sei se a gente consegue discriminar isso em várias áreas, acho que até é possível, mas você pode ter um youtuber que a primeira vez que eu me deparei com essa realidade, eu estava num shopping e numa livraria vi uma fila enorme, e havia um frisson no ar, uma agitação, e eu sou curioso, né? Eu sou da área de comunicação, e quem está vendo aí? Não, tá aí o fulano e tal. Fulano? Quem é fulano? Ele é um youtuber. E depois eu cansei de ver isso, claro. Este mundo formado por pessoas que seguem este indivíduo e o que esse cara fala vira uma coisa impressionante. Aí você tem aquele que produz o conteúdo porque ele tem o que dizer, tem o que cantar, ele faz rir, ele tem alguma coisa, e tem pessoas muito ricas por conta disso, e tem outras que é só a questão da roupa, do visual, da troca da roupa, usa esse creme, faço ginástica, eu uso esse... O que é isso, Dirley? Isso tem vida longa? Olha, a vida longa eu acho que depende muito mais de quem é esse influenciador e de como ele vai trabalhar essa carreira dele e se o ramo dele é realmente longo, porque a gente viu muitos nascerem e morrerem tão rápido quanto nasceram e morreram nesse ramo, mas outros perseveram aí e continuam. E isso tem muito a ver com nicho, tem muito a ver com área. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto isso se expandir, porque mais coisas têm sido criadas, então mais nichos vão sendo criados e pessoas vão seguindo. E todo mundo quer da mesma forma que eu falei da UPA lá no início, onde você vê uma galera e fala, caraca, eu faço parte disso. O cara, ele quer participar de alguma coisa, ele quer ter proximidade com alguma coisa. A gente fez uma ação há um tempo atrás em um shopping, e aí eu levei o projeto para um shopping e falei, olha, vamos fazer uma ação assim, a gente vai trazer essa galera aqui, a ação vai ser basicamente indo por esse caminho, e a gente vai trazer esse time, e é um time de LoL, League of Legends, não sei se o senhor conhece também, que é um time de esportes. E aí, o pessoal, então tá bom, faz, mas o que você vai precisar? Não, vou precisar de um espaço aqui só, você cede o espaço no estacionamento, eles vão trazer um caminhão, vai colocar lá e vai acontecer a ação. Os caras não entenderam nada, mas ok, é só isso e vai trazer gente. E simplesmente acabou a comida da praça de alimentação. Porque o shopping ficou maluco, foi uma loucura. E aí o pessoal, cara, mas quem que é esse? Esse cara, ele é 3 vezes campeão mundial. E ele é brasileiro e tá aí. Mas eu nunca ouvi falar disso. Exatamente, porque não é do seu ramo. Então, tem pessoas voltadas para essa questão fitness, tem pessoas voltadas para a questão de maquiagem. E quando você tem uma proximidade, assim, você seguir uma pessoa e ela tá tão longe, porque ela tem tantos seguidores, e você tá muito longe. E aí chega uma pessoa que também tem uma relevância, mas ela tá mais próximo, você vai lá, opa, deixa eu olhar para essa pessoa aqui, porque ela eu posso me aproximar talvez. Porque aquela lá tá com 300 mil, essa aqui tá com 30 ainda. Talvez não dá tempo de eu ter proximidade. E tem esses nichos, né? Tem esportes, aí você tem diversos jogos, e aí você tem música, que você tem diversos jogos. E toda essa proximidade é legal, sabe? Quando você conhece alguém, e aí fala, opa, olha que bacana, eu tô mais próximo. As pessoas querem estar próximas, elas gostam disso. Eu acho que depende, sobre essa vida longa ou não, acho que depende muito de como essa pessoa vai também gerenciar essa carreira. De entender que
tudo isso tem um tempo. Eu vejo, por exemplo, um cara que eu sou muito fã, um cara chamado Fallen. Ele joga CS, Counter-Strike. Inclusive, a gente tem um grupo de CS aqui da galera da UMP que sempre joga, é muito bacana. E ele vai, e o cara tá há 20 anos aí de carreira e tudo mais, um time que já mudou, campeão mundial e já teve altos e baixos. E o cara foi se reinventando e hoje, sendo profissional ou não, ele tem uma carreira muito extensa. E tem outros que, se ele se torna dependente daquilo, se ele não é um bom comunicador, se ele não gera conteúdo, sobretudo porque eles têm que entender que, assim, o que você fala aqui vai reverberar. Vai reverberar. E você vê isso com grandes artistas. A gente tem aí inúmeros nomes de pessoas que falam uma coisa, ou assim, uma das primeiras questões que a gente fala sobre influenciadores é só fale do que você vive, porque isso aqui cobra um preço alto. Se você falar, eu sou contra animal preso, e depois você vai lá e tem uma gaiola na sua casa, filho, alguém vai ver isso. Tem uma questão aí que envolve aquilo que é chamado de politicamente correto, aquilo que as pessoas esperam que os outros digam, que esse é um aspecto. O outro aspecto que envolve, que eu queria ouvir, é sobre a questão da exposição. Tem um amigo meu que tem uma frase, ele diz o seguinte: a internet não permite esquecimento. Não há como esquecer. A internet não permite que aquilo seja esquecido. Então, é normal quando alguém assume um cargo, eleito, ou ganhou um prêmio, aparece uma coisa lá em 1519. No 1519, no Twitter, ele disse isso assim, isso assim. E o negócio aparece que dá a impressão que as pessoas printaram. Mas é que o cara não apagou. Não apagou, tá lá. E é assim, e ao mesmo tempo existe assim uma exposição muito grande. Então eu pergunto a você, a gente tem uma questão de discrição, onde houve um tempo que as pessoas diziam assim, olha, não conta para ninguém não, ficar aqui só, entendeu? Entre nós aqui. E ao mesmo tempo, agora a pessoa abre a porta de casa e é o seguinte, eu moro aqui, eu faço isso, eu como isso, eu vou em tal lugar, e expõe as suas opiniões, que é isso que você falou, a pessoa assume opinião, e tem uma coisa, que tem uma patrulha diferente, que é o seguinte, uma coisa é o seguinte, você opinou, eu sou contra ou sou a favor. Agora é o seguinte, você não opinou. Então você é um isentão. Então fala um pouco sobre isso. Essa é uma lei, você tem que agir conforme esse grupo. E quem é esse grupo? O que é isso que exige que as pessoas se posicionem? Quem é esse ser? Na verdade, a gente tem aí debates ideológicos muito grandes acontecendo o tempo todo, né? E essa questão é uma pressão para cada um tem que tomar um lado. Hoje em dia, cada um tem que tomar um lado. E se você não toma um lado vai falar que você está do outro, o outro lado você vai falar que você está do um. Então, o tempo todo. Eu falei há pouco tempo com os amigos sobre isso, que a própria igreja, por muito tempo, deixou de se posicionar. E nós, como igreja, também. A gente, parou aqui. Eu acho que eu já falei com o senhor, já falei em outras lives que um dia eu sempre conto isso, que eu marquei a minha esposa no Instagram, e aí quando você seleciona alguém para marcar, você pode escolher cinza, você pode escolher amarelo, você pode escolher arco-íris. E eu marquei arco-íris e ela falou para mim, amor, isso é meio homossexual. Eu falei, que isso? O arco-íris é a aliança de Deus conosco, mano. A gente não perdeu esse símbolo, não. O arco-íris é nosso, ele é lindo. Só que eu entendo que a gente deixou isso de lado, sabe? A gente, peraí, deixa isso para eles e tudo bem. E, cara, olha, um símbolo lindo que a gente parou, porque a gente realmente parou de se posicionar. A gente parou de usar e agora, sabe? Mas não é pra gente se posicionar em tudo também. A gente tem que entender onde a gente vai debater, onde a gente vai se posicionar, onde é necessário, porque a gente vê também muitas pessoas entrando em discussões infundadas, e aí só quer debater, só quer falar, e isso não é bacana. A gente, como cristão, a gente tem que saber a hora de se posicionar, como se posicionar de maneira sensata, sadia, mas eu sempre levo isso comigo. Se você adequa a sua opinião de acordo com o local que você transita, você não é um cristão de verdade. Ah, não, mas aqui eu tenho certeza que o senhor, como radialista, também é um cristão, o tempo todo. Eu tenho certeza que se o senhor fosse advogado, o senhor seria um cristão advogando também, como médico também. E é assim que tem que ser. Se a gente vai se adequar no Facebook, eu posso ser isso, no Instagram eu posso demonstrar outra coisa, e aqui na vida real outra coisa. Eu acho que a gente não está aprendendo como é ser cristão de verdade. Eu acho que a gente tem que se posicionar. A gente tem que entender que
Hoje, a gente é esse influenciador que você falou. Quando alguém fala, e hoje na reunião comercial, se alguém da empresa estiver aqui na reunião comercial, alguém falou, de brincadeira, a gente falou alguma coisa, não, mas tem que ver lá porque tem que devolver o dízimo, né, Dirley? Tem que dar o dízimo. Eu falei, não, mas não é dar, é devolver. Aí o Alexandre, grande amigo sócio, ele chegou e disse, devolver? Eu falei, dízimo você não dá, dízimo você devolve. Aí ele me convenceu. Não é um cristão e tal, ele falou, se eu tivesse dinheiro aqui eu dava, hein? Eu falei, opa, dava não, devolve. Então, assim, a gente tem que se posicionar. Quando você leva para um contexto geral, as pessoas não conhecem como é a nossa igreja presbiteriana, eles não conhecem como os jovens vivem, que ligação tem, que a gente falou lá no início da nossa conversa, eles não conhecem a UMP e os benefícios dessa união de jovens, não conhecem o que esse contexto de igreja pode ser de tão bom para além de toda a palavra. Eles não entendem que igreja universal é uma coisa, presbiterianos são outros e tal, e peraí, a gente é diferente em algumas coisas. Opa, se você faz isso, se você ouviu isso de alguma igreja, saiba que aqui funciona assim. Eu acho que a gente, como influenciador, e a gente influencia o tempo todo politicamente, a gente influencia com relação à igreja, a gente influencia quando alguém vai comprar uma TV e pergunta qual TV que você comprou? Opa, eu comprei disso aqui. Você já está influenciando. E eu acho que a gente tem que se apropriar disso e saber onde a gente vai discutir, mas a gente tem que se posicionar, porque por muito tempo a gente também ficou meio caladinho, sabe? Não, deixa pra lá. Não vamos entrar nesse assunto, não. Pra quê? De alguma forma chega uma hora que vira omissão, né? Exato. Exige o respeito, existe a estratégia, a questão da inteligência, nessa briga eu não vou entrar, mas determinadas coisas podem se tornar, com o passar do tempo, aquilo que é a omissão, que é uma coisa complexa demais, né? Dirley, o seu Instagram está aqui, a gente está conectado aqui. Fala um pouco sobre o Instagram da UMP, e para que as pessoas possam ir lá, e vou pedir para o nosso time aqui colocar isso, que é muito importante para que a gente fale para a turma toda. Pensei que você ia falar do meu Instagram, porque é feio o Dirley, e é uma questão bem simples, tá, gente? Conta aí. Quando eu fui colocar o meu Instagram Dirley, já tinha um Dirley. Aí eu falei, não é possível. Aí eu botei feio, falhou, Dirley, e aí funcionou. Eu tentei Dirley 7, já tinha, eu falei, que isso, cara, feio. Eu tentei 3 coisas, não deu, eu falei, feio, Dirley, e aí ficou uma brincadeira. Ficou bom. Só isso, feio, Dirley. O Instagram da UMP e os projetos da UMP estão todos no nosso site, ump.org.br. O nosso Instagram, a gente tem lá, a gente vai começar um projeto de lives a partir da quarta-feira que vem, toda quarta-feira que vem, uma live começando de vice para vice, a gente vai ter alguns bate-papos da nossa diretoria e falando de alguns modelos. A gente tem um país gigantesco, então os desafios do nosso vice-norte são desafios muito diferentes do nosso vice-sul e do nosso vice-sudeste. Então vai ter lá uma série de lives toda quarta-feira falando disso, quarta-feira, 21 horas. Vai ser um projeto bem bacana que a gente vai fazer. E para além disso, a gente tem os nossos projetos, as nossas campanhas. A gente tem o nosso Encontro Nacional de MPs, e que o senhor estará com a gente, o senhor sabe disso. É um projeto muito bacana, o ENUMP, se você não conhece também, www.ump.org.br/enump. E dentro do ENUMP, como se não bastasse um congresso nacional, que não vai ser administrativo, vai ser realmente para reunir a galera, devocional e tudo mais, a gente vai ter o projeto Para Sempre o MP, que é um projeto voltado para que você já saiu da UMP, você já passou da idade, quer estar lá. Então a gente tem aí grandes nomes também participando desse evento, você que tem mais de 35, 40, 50, quer ir com seu filho para lá, cola lá que vai ser demais, vai ser um projeto muito bacana. E a gente já passou aí de 400 inscrições, a gente está com um projeto muito bacana, graças a Deus, e tem bastante tempo para lá, até o evento, você pode parcelar aí muito, vai ser bem bacana. Muito bom. E temos aí o Instagram da IPB Oficial, que é para o pessoal poder tomar conhecimento sobre o nosso festival IPB Live no próximo dia 8 de agosto. E é dia 8 de agosto porque é o dia mais próximo do dia 12 de agosto, que é o dia da IPB. Então, para a gente, isso é muito legal, né? A gente está celebrando junto. Dirley, eu quero mais uma vez, cara, dizer que você é um cara muito especial. Eu tenho uma admiração grande pela sua vida, pelo que você faz, pelo que você vive. Que Deus abençoe muito a sua vida pessoal, o seu casamento, que é recente, é só alegria, bênção pura. E 6 meses muito já bom. 6 meses de lua de mel. Olha aí, 7 maravilha. agora. Olha aí.
E assim, é muito bom poder conviver e poder estar junto contigo. Eu aprendo muito. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus dê muita paz. E dizer para o pessoal que já já essa nossa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, YouTube da Igreja das Américas. Já já essa nossa conversa, a nossa live vai estar no Instagram e também vai estar no canal do YouTube. E a gente vai poder compartilhar, porque é muito legal. É um conteúdo muito rico, né, que a gente tem aqui. Dizer para o pessoal que a gente está com o Instagram da nossa igreja, Instagram, Twitter, Face e YouTube, sempre Igreja das Américas. Só procurar Igreja das Américas, é o mesmo endereço para todo mundo, para todas elas, e a gente vai estar conectado. Quinta-feira à noite tem culto com transmissão online, ainda não presencial. Domingo, dia 19, também online, ainda não presencial, mas vem novidade por aí. Fique ligado que a gente vai estar contando isso em breve. Meu amigo, vou pedir que você ore, tá bom? Opa, vamos nessa. Você faça a oração, claro, e que a gente encerra com a oração e as despedidas. Perfeito. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento tão agradável, Deus, a Tua presença, em que podemos compartilhar experiências, falar de lembranças tão agradáveis, Deus, que só o Senhor e a convivência com os amados irmãos pode nos oferecer, Deus. Obrigado, Deus, pela Igreja Presbiteriana das Américas, esteja abençoando o reverendo JR nesse trabalho, ó Deus, abençoa cada um que pôde nos acompanhar nesse bate-papo e peço que o Senhor esteja, Deus, dando, Deus, o desejo no coração de cada um para que possa cada dia mais participar, compartilhar da Tua palavra, Deus, para que novas vidas sejam alcançadas pelo Teu nome. Obrigado por tudo, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, cara. Deus te abençoe. Beijo. Fique com Deus. Tchau, gente. Já já no Instagram e no YouTube, Igreja das Américas.